Meus queridos, nós estamos vivendo o segundo domingo do tempo comum. Na semana anterior nós celebramos a festa do batismo de Jesus no Rio Jordão. Eu levava a reflexão sobre aquilo que a liturgia nos apresentava. Semana passada a liturgia nos mostrava quem é este que foi batizado por João. Ele é servo, ele é o Filho de Deus e ele é Cordeiro. E hoje essa liturgia vem nos aprofundar um pouco mais sobre aquela terceira face apresentada na última semana, que é a pessoa de Jesus Cristo como Cordeiro, né? Então, nós temos algumas coisas interessantes nesse evangelho. A primeira delas, exatamente isso, que João, o evangelho de João, ele não tem a descrição do fato do batismo, Todos os domingos, os segundos domingos do tempo comum, sempre lemos o evangelho de João, após a festa do batismo, porque a igreja quer nos mostrar a experiência no evangelho de João desse mistério. Quando Jesus está vindo para batizar, para ser batizado por João Batista, o evangelista João não mostra o rito, o acontecimento, mas mostra o que hoje nós ouvimos, que é João, quando avista Jesus a se aproximar, ele o apresenta como o Cordeiro. Também outra coisa interessante nesse evangelho, um segundo ponto, é que João diz que Jesus veio antes dele, É uma coisa curiosa, sendo que João é mais velho que Jesus, Um terceiro ponto importante nessa liturgia de hoje, João diz que não conhecia Jesus. Ora, mas João é primo de Jesus, E o último ponto interessante para a nossa reflexão é que João diz dar testemunho. Entendermos um pouquinho no que consiste esse testemunho de João. Ora, então, essa primeira parte, o Cordeiro, Quando João apresenta Jesus como Cordeiro, nós logo lembramos do capítulo 12 do livro de Êxodo, o episódio da instituição da Páscoa. Nós voltarmos lá, aquele relato, quando o povo hebreu estava escravo no Egito, Deus pede para o faraó libertá-los, e o faraó não obedece. Aí acontecem as chamadas 10 pragas, como tentativas do faraó e do povo egípcio perceber que Deus quer a liberdade daquele povo, Vem a primeira, a segunda, a terceira, até que chega a última praga, a partir da qual vai acontecer a fuga do Egito. E a última praga, se nós pegarmos o livro de Êxodo, no capítulo 11 e 12, nós vamos ver que Deus ele manda o povo preparar um banquete, ali a instituição da festa da Páscoa, O sangue desse cordeiro que vai ser tomado em refeição deve, por todas as famílias dos hebreus, ser passado nas portas, porque virá a 10ª praga, que é o anjo exterminador, que vai matar todos os primogênitos dos egípcios e todos os animais. As portas que tiverem o sangue marcado, o sangue do cordeiro como sinal, essas famílias, esses primogênitos serão preservados. E acontece, e depois dessas mortes acontece a fuga liderada por Moisés. Então, nós vemos que a figura do Cordeiro é a figura de um anúncio de uma libertação, Acontece que o Cordeiro está vinculado ao sacrifício. Isso vai ser perpetuado na tradição, na religião judaica, Nós vemos algum outro relato que nos fala também de Cordeiro no próprio evangelho de João, no capítulo 19, versículo 14, quando no episódio da condenação de Jesus,
Jesus ele morre exatamente no mesmo momento em que os cordeiros eram abatidos e a preparação para a ceia judaica da Páscoa acontecia, né? No mesmo tempo. Ou seja, a história, não somente o texto bíblico, mas a história quer nos mostrar, né, essa relação de Jesus com o sacrifício pascal da religião judaica, né? Nós vemos também que de Jesus não quebraram nenhum osso, como também devia o cordeiro pascal ser perfeito, sem nenhum ferimento, né, sem nenhum defeito, né? Nós vemos também que no Apocalipse de São João, né, o livro do Apocalipse nos mostra um cordeiro imolado em pé, ressuscitado. E aí no Apocalipse de João mostra que Jesus, ele é a realização, né, da Páscoa antiga. Então a imagem do cordeiro é a imagem de alguém que dá a vida para a vida do outro, né? O perfeito sacrifício, né? Depois nós vemos no texto que nós ouvimos aqui, que fala tira o pecado do mundo, né? Esse verbo tirar também pode ser usado como carregar, né? Como carregar, ele carrega os pecados do mundo. E aí isso nos leva, né, ao livro do profeta Isaías, né? Eu falava semana passada que em Isaías nós temos 4 cânticos do servo sofredor, e o último cântico, que é o capítulo 53, vai nos mostrar um tal servo que é como um cordeiro imolado, um cordeiro que é levado ao matadouro e que carrega as nossas transgressões. Então o termo do hebraico equivalente exatamente ao termo grego que João usa quando ele diz que Jesus carrega o pecado do mundo, tira. Ou seja, João está equiparando Jesus a esse cordeiro de Isaías, né? A este servo. Então o cordeiro imolado, ele é servo, ele está à disposição de Deus. Por isso que a igreja coloca hoje como primeira leitura, né, o terceiro cântico do servo de Javé, que é o capítulo 49 de Isaías, e o texto começa exatamente assim: o Senhor me disse, tu és o meu servo Israel. Ora, mas o profeta Isaías está dizendo que esse servo é Israel. Se nós lermos os 4 cânticos, nós vamos ver que ele muda às vezes. Às vezes ele chama de servo o povo de Israel, às vezes ele chama de servo um personagem desconhecido. Isso também significa muito para nós, porque nós, igreja, nós somos o novo Israel, o novo povo escolhido de Deus. Ou seja, eu também sou chamado a ser como este servo, como esse cordeiro assim chamado pelo profeta Isaías. Então a nossa missão enquanto igreja é ser tal como o mestre. O próprio João, no finalzinho do seu evangelho, pelos lábios de Jesus, vai nos dizer: o discípulo é tal como o mestre, não é maior nem menor, é tal como. E às vezes nós olhamos a nossa vida, olhamos a imagem do que viveu Jesus em Nazaré, muitas vezes nós queremos nos distanciar um pouco daquilo que ele foi e que ele viveu, né? Na fuga dos sofrimentos, na fuga da missão que Deus nos entrega, né? Quando diante dos desânimos da vida, né? Nós muitas vezes não queremos aceitar as cruzes que são nossas. Ora, mas nós somos chamados a ser também, né, servo e cordeiro que enfrenta a missão, né? Depois João vai dizer assim: Jesus ele veio antes. Ou seja, mas como assim? Jesus é mais 6 meses mais novo que João,
né? Aqui já é uma alusão à pré-existência. É claro que a humanidade de Jesus de Nazaré, ela nasceu no tempo, num ponto específico, mas ele é algo que pré-existe, existe eternamente, ele é Deus, né? Então João quer mostrar que desde toda a eternidade o Pai pensou o seu Filho como alguém que deveria se entregar por amor ao outro. Olha só, né? Então desde toda a eternidade o Pai pensou o seu Filho como cordeiro que ama e por isso se entrega, né? Então o evento da paixão não é como nos dizem alguns teólogos, né, da teologia da libertação, não é um evento histórico, né, contingente, ou seja, poderia não acontecer. Não, deveria acontecer, porque foi para isso que ele veio. E nós também, minha gente, né? Nós viemos aqui, recebemos de Deus algumas vocações para amar, e o amor vai ser exigente uma hora ou outra. O que vivem as pessoas hoje em dia? Por isso que sofrem de maneira muito acentuada, porque pensam poder amar e viver sem o sofrimento, né? Então quando nós contemplamos Jesus, o Filho de Deus como Cordeiro, nós percebemos que o sofrimento, né, os desconfortos da vida, eles estão vinculados intrinsecamente à pessoa de Jesus, como também a nós. Quem tem consciência disso, enfrenta a vida com muito mais naturalidade, garra, e nos momentos difíceis, enfrenta com naturalidade, né, com resiliência. Depois nós vemos que o fato de João dizer que esse mistério de entrega, ele é pensado por Deus desde toda a eternidade, está no próprio prólogo do seu evangelho, né? Quando João mostra que aquele que se tornou ser humano, ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e tudo que for feito por meio dela, né, sem ela não seria feito, né? Está escrito no primeiro capítulo, no prólogo do evangelho. Ou seja, este cordeiro, depois que João vai dizer que está em pé, ressuscitado e vitorioso, ele o é cordeiro desde sempre, com missão, né? Aí João vai dizer assim: olha, eu também não o conhecia. Quando ele vai apresentar Jesus, que está se aproximando das águas. Ora, nós temos aqui alguns indícios de que de fato João nasceu na Judéia, mas não cresceu em Jerusalém e naquele território com a sua família. Provavelmente João, conforme alguns textos apócrifos, ele vivia afastado desde a adolescência, né? Se nós pegarmos o evangelho de Lucas, o capítulo 1, o versículo 80, né? Lá está explicitamente dito que João, ele cresceu e vivia nos desertos, ou seja, cresceu longe da família. Provavelmente fazia parte, João Batista, do grupo dos chamados essênios, né, que viviam nos desertos com ritos de abluções. Eram homens que viviam ascetismos, né, jejuns, orações, leituras da escritura, homens muito exigentes, ríspidos, né? Então eles viviam afastados, e João não teve contato com Jesus até que esse encontro acontece neste evento no Rio Jordão, quando por Deus ele é enviado a batizar Jesus Cristo. Acontece aqui um encontro de João com aquele que ele anunciava sem conhecer, né? Eu também não o conhecia. E nós vamos perceber que João diz: por isso eu dou testemunho. Ele deu testemunho do batismo. Eu vi o Espírito Santo descer, né? Ele faz um pequeno relato do que aconteceu, né?
Só que o testemunho maior que João vai dar é a sua própria entrega, porque João, que aponta o cordeiro, ele também se fará cordeiro. Logo depois desse episódio, né, no versículo 30 do capítulo 2 de João, João vai dizer assim: que ele cresça e que eu diminua. Em seguida, João vai ser preso e vai ser martirizado. Então nós vemos aqui nesse texto, gente, se nós olharmos a descendência, né, a sucessão, a igreja primitiva, né, quantos cristãos também não seguiram o exemplo de João, o exemplo do Mestre Jesus. Então nós vemos em tudo isso que o nosso caminho é o caminho de Jesus, é o caminho do Mestre, né? Nós também somos convidados a realizar na nossa vida aquilo que nós comungamos. Nós olhamos o sacramento da igreja, isso que essa frase é bastante comum, porque toda missa ela é repetida. Nós contemplamos não alguém derrotado, morto, né, como muitos falam por aí. Nós olhamos o sacramento, nós contemplamos alguém que passou pela imolação, mas está em pé, como no Apocalipse de João descreve, está vivo, né? Quando o sacerdote eleva a hóstia e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ali sacramentalmente a pessoa de Jesus Cristo vivo, ressuscitado, né? Um testemunho de que o sofrimento ele faz parte, mas ele não é o ponto final, né? Quando nós comungamos o ressuscitado, nós devemos levar no coração essa certeza de que as lutas da vida, elas devem ser enfrentadas, mas elas são ciclos que vão ficar para trás, né? É o maior testemunho que o sacramento hoje nos deixa, né? Nós precisamos, a imitação de Cristo, ser servos, também nos tornarmos cordeiros diante das entregas da vida, na certeza de que o nosso ponto final é como Ele assim está, nós nos tornarmos vitoriosos. Então que essa liturgia de hoje possa provocar no nosso coração a alegria e a esperança, né? O cordeiro foi imolado na cruz, no madeiro, de uma vez por todas, com muito sofrimento, mas hoje, em todos os altares da terra, ele se coloca na aparência do pão ressuscitado à nossa frente. Ele que está glorioso à direita do Pai, nos diz: vale a pena seguir a missão, se entregar, porque o fim é a alegria, a vitória. Então, que essa palavra nos ajude e provoque no nosso coração muita alegria e esperança. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouco nas lutas da nossa vida, nessas situações nas quais Deus nos chama a sermos servos, cordeiros, perseverantes, firmes, fortes, resilientes.